Queridos, bom estar de volta. Boa noite, graça e paz. Amém? Apesar das sucessivas tentativas da minha esposa de acabar com a minha vida nessa última viagem, eu voltei, meus irmãos, mais vivo do que nunca. Não tão vivo assim, mas vivo, vai. Gente, muito bom estar aqui de volta, rever vocês. Hoje nós já estivemos juntos pela manhã, com a nossa comunidade que se reuniu pela manhã. E é muito bom rever os rostinhos de vocês, é muito bom estar de volta. E hoje nós vamos refletir da metade para o final da nossa série, no livro de Neemias, capítulo 1, verso 1. Abra lá comigo. O livro de Neemias está ali, um pouquinho antes do livro de Salmos. Se você abrir a sua Bíblia assim bem ao meio, talvez você fique aí próximo do livro de Salmos, um pouquinho para trás, no final dos livros históricos, depois de 1ª e 2ª Crônicas, nós temos os relatos de Esdras e Neemias. Neemias, capítulo 1, verso 1. Amém? Palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, como descobrir o meu propósito, e eu queria estreitar um pouco mais com você o que eu estou querendo dizer por propósito aqui nessa noite. Quando nós falamos sobre como descobrir o meu propósito, nós estamos pensando nesse traço distintivo da fé reformada, da teologia reformada, que diz que Deus tem vocações específicas para pessoas específicas. John Walkenbach, falando na Enciclopédia de Fé Reformada, diz que esse é um dos traços que distingue a teologia reformada de outras teologias. João Calvino escreveu sobre isso no 3º livro das Institutas. Ele diz assim, abre aspas: o Senhor ordena a cada um de nós em todas as ações da vida que atendamos ao seu chamado. Ele estabeleceu deveres para cada homem em seu modo particular de vida. Portanto, cada indivíduo tem seu próprio tipo de vida que lhe foi designado pelo Senhor como uma espécie de posto de sentinela. Guarde essa expressão, posto de sentinela, para que ele não fique vagando descuidadamente pela vida. Ora, essa distinção é tão necessária que todas as nossas ações serão julgadas tendo em vista esse posto de sentinela. João Calvino utiliza essa ideia de que Deus tem um lugar muito específico e muito definido para nós, e ele utiliza uma metáfora muito interessante e pujante, que é a ideia de posto de sentinela. A sentinela ela tem uma função muito crítica para a sobrevivência de uma cidadela antiga, porque é o sentinela que, uma vez ocupando o seu posto específico, não cuidando de nenhuma outra coisa, mas apenas daquilo, ele pode divisar, ele pode perceber um exército que vem ao longe caminhando no horizonte. E disso depende a sobrevivência daquela cidade. Se ele falha naquele posto crítico, tudo o que é feito dentro da cidade pouco importa. Aquela cidade vai perecer. João Calvino está dizendo que Deus nos dá um lugar muito específico para que nós não fiquemos por aí descuidadamente fazendo outras coisas. Nós temos que atender ao nosso posto de sentinela. Esse conceito é muito importante porque Os Guinness nos lembra de que existem o chamado universal de todos os cristãos e existe o chamado específico. Então todos nós fomos chamados para orar, para perdoar, para evangelizar, para amar. Todos os cristãos foram chamados para fazer certas coisas
que estão dentro do bojo do nosso chamado universal. Quando o Catecismo Maior de Westminster diz assim, porque o fim último de todo homem é experimentar a Deus e deleitar-se nele eternamente, ele está falando sobre uma coisa que é para todos nós. É para mim, é para você, é para todos nós, é o nosso chamado como cristãos. Mas Os Guinness diz que, mais específico ainda, Deus tem um chamado, uma vocação específica que é para cada um de nós. Pense comigo como o chamado de Noé é específico. Ele foi chamado para fazer uma arca. O chamado de Moisés para tirar o povo do Egito. O chamado de Josué para liderar a tomada da terra prometida. Se você olha ao longo da Escritura, você verá que toda vez que Deus se aproxima de um homem, Deus dá uma missão muito específica a esse homem, um posto de sentinela. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, a partir da experiência de Neemias. Quem é Neemias e onde ele vive? Neemias vive num período muito confuso do povo judeu, porque os judeus haviam sido vencidos pelos babilônicos, Nabucodonosor, sufocando uma tentativa de revolta judaica. Ele marcha pessoalmente até Jerusalém com suas tropas, e então, quando o cerco é furado, ele cuida para que a muralha que protege Jerusalém seja destruída, para que o templo seja totalmente obliterado e para que toda a elite pensante e militar da cidade seja levada cativa para a Babilônia. Então, alguns anos se passam, Nabucodonosor morre, o seu reino é dividido entre seus 4 filhos, e esse reino agora dividido não subsiste ao avanço dos persas. Então, Ciro, rei medo-persa, ele avança, aplaca os reis babilônicos, e agora os judeus que antes estavam sob domínio babilônico, agora jazem sob domínio persa, mas isso acaba sendo uma providência divina, porque Ciro, isso já havia sido profetizado por Isaías, ele era um homem de mentalidade à frente do seu tempo. Então ele não queria que os povos dominados e expatriados, eles vivessem longe da sua terra, longe da sua religião. E ele assina um edito, permitindo que os judeus possam voltar para casa, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, praticar a sua religião livremente, pagando os impostos que lhes são devidos. E então, uma primeira geração de judeus volta para casa, sem dar um soco, sem dar um pontapé, sem nenhum tipo de hostilidade. Eles são libertos pela mão poderosa de Deus e eles voltam para casa. Essa é a chamada geração de Zorobabel. Eles reconstroem o templo, mas eles não conseguem, por inúmeras causas internas e externas, reconstruir o muro de Jerusalém. Quando Neemias está em Suzã, que é basicamente a cidade na qual o rei passava o inverno, era um tempo, ele tinha lá um palácio de veraneio. Quando Neemias está em Suzã, o seu irmão está vindo com outras pessoas de uma viagem que eles fizeram para Jerusalém. E então Neemias pergunta, e o texto dá a entender que é uma pergunta muito en passant, uma pergunta quase que de protocolo, como estão as pessoas lá na província? E Hanani diz assim, elas estão vivendo debaixo de grande miséria, elas estão vivendo debaixo de grande vergonha. E eles enfatizam aqui, porque o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas e as coisas permanecem assim. É engraçado que para nós, leitores modernos desse texto, é muito difícil saber por que o livro de Neemias gira o tempo inteiro em torno de um muro. Por que um muro é tão importante assim? Se você revira o texto de Neemias, toda a história de Neemias, obrigado, Paulo, gira sempre em torno do muro. E por quê? Quando você anda pela região da Toscana, na Itália, existem inúmeras cidadezinhas que têm uma muralha no seu entorno. E quando você anda naquele lugar, você pode entender um pouco da lógica das muralhas do mundo antigo. Por quê? Porque no mundo antigo, as cidades elas estavam expostas a muitos ataques de saqueadores, de mercenários, de homens violentos que ingressavam numa cidade, roubavam, matavam, pilhavam e levavam reféns.
Quando você tem uma muralha e você vê um bando de salteadores vindo no horizonte, a sentinela no seu posto dá o alerta, as pessoas que vivem no entorno da muralha entram para dentro da muralha, as portas são trancadas e inicia-se um cerco. Então, uma cidade no mundo antigo era mandatório que ela tivesse uma muralha. Por exemplo, você e eu, nós nunca investiríamos dinheiro, nunca abriríamos um negócio, nunca compraríamos terra, nunca investiríamos em empreendimento dentro de uma cidade que não tivesse muralha. É por isso que, quando Jerusalém teve o seu muro destruído, a cidade foi conduzida, ao longo da passagem dos anos, a um estado de miséria, de pobreza, de falta de capital circulante, de falta de pessoas se mudando para lá. E é lógico que sem dinheiro, sem gente, sem moradores, uma cidade não consegue se firmar sobre a sua própria estrutura. Então, quando Hanani vai visitar Jerusalém, o que ele encontra? Ele encontra pobreza, miséria, crianças morrendo de inanição, falta de dinheiro circulante, falta de negócios, uma cidade fantasma, um monte de entulho de pedras e ruínas, porque o muro, 90 anos depois da ida dos primeiros judeus, ainda não havia sido reconstruído. 90 anos haviam se passado, e esse muro jazia destruído. E é justamente aqui que começa todo o drama do propósito desenvolvente de Neemias ao longo do texto de Neemias, que é um livro escrito em primeira pessoa, saiu da mão do próprio punho de Neemias, que é escrito, boa parte dele, com uma vividez de memória e com uma riqueza de detalhes. E a primeira coisa que nós aprendemos essa noite sobre o propósito é o seguinte: nós falamos muito sobre a ideia de encontrar o nosso propósito. E se você tem andado um pouco ansioso ou ansiosa com isso, eu diria para você nessa noite: fique bem tranquilo. O propósito de Deus vai encontrar você. Neemias está em Suzã. Ele é copeiro do rei Artaxerxes. Ele é um altíssimo funcionário público, alguém que tem acesso à própria presença do rei, alguém que subiu na ladeira do serviço público, assim como havia acontecido com Daniel, com seus antecessores. Ele era uma espécie de conselheiro do rei, ele provava as iguarias do rei, ele ouvia as lamúrias do rei e, por sua vez, ele tinha acesso ao coração do rei. Ele era um homem que estava num cargo altíssimo e que estava muito bem e que tinha possibilidades de subir mais ainda. E então, ele pergunta para o seu irmão: como estão as coisas lá em Jerusalém? Ele fala assim: rapaz, a coisa lá está feia, a coisa lá está péssima. E então, dentro de Neemias, alguma coisa muda subitamente. Neemias sente aquela notícia como se ela grudasse nele, como se ela mexesse com ele, como se ela quebrasse alguma coisa dentro dele. Alguma coisa foi transtornada dentro do coração de Neemias. Neemias não foi atrás de notícias, elas vieram até ele. Noé não foi buscar lá a Deus e se oferecer para construir uma arca. Deus veio até Noé. Abraão não se candidatou, ele foi chamado por Deus. Moisés estava pastoreando ovelhas e então Deus o chamou. Jesus disse para os seus discípulos: não foram vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi vocês. O que eu quero dizer é que a nossa geração tem uma tremenda ansiedade em relação a descobrir qual é o nosso propósito. E até a linguagem que nós utilizamos, ela inflige mais ansiedade ainda, porque você tem que descobrir o seu propósito, você tem que descobrir o seu lugar, você tem que investigar. É como se eu tivesse que vasculhar assim um palheiro e encontrar uma agulha. Eu tivesse que intuir, eu tivesse que investigar, eu tenho que saber. Mas ao longo da Bíblia o padrão é totalmente diferente. Não são pessoas encontrando o seu propósito. É sempre o propósito que encontra as pessoas certas na hora certa. Primeira coisa que eu te diria nessa noite é: o propósito de Deus vai encontrar você. Nós não precisamos ter esse nível de ansiedade. Neemias não foi atrás das notícias de Jerusalém, elas vieram até ele. Note que descobrir
e ouvir são dois verbos muito distintos. João Calvino usava uma palavra para vocação, que vem do latim vocatio, que quer dizer um Deus que chama. Se é Deus que nos chama, eu não preciso descobrir como se eu fosse um ser autônomo, tentando investigar o meu caminho, mas eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Então, algumas perguntas para você nessa noite aonde é que Deus já te colocou? Aonde é que Deus te plantou? Que tipo de experiências Ele te forneceu? Em contato com quais pessoas Ele tem colocado você? Quais conexões, quais situações Deus está te expondo? Que experiências Ele está te dando? O que Deus está te chamando a ver e a sentir aonde Ele te colocou? Nós temos uma percepção que nós temos que cruzar o mar e chegar na África. Nós temos que ir para a Ásia. Nós temos que pisar na janela 1040, aonde o islamismo impõe duríssimas restrições para a fé cristã, para então descobrirmos o nosso chamado. Mas o chamado acontece onde você está. Deus sempre nos leva até o lugar exato onde nós podemos ouvir o nosso chamado ali, ouvir o nosso chamado. A segunda coisa que nós aprendemos com Neemias é que nós muitas vezes idealizamos demais esse negócio de propósito. Nós idealizamos demais. A gente acha que a gente vai num culto, domingo à noite, o pastor vai falar assim sobre como descobrir o meu propósito, eu vou fazer um apelo aqui no final, e então nós vamos vir aqui na frente e você vai ter uma visão de um anjo, que vai abrir uma faixa cintilante dourada para você, dizendo, vá pregar o evangelho no Sudão. E aí você vai para o Sudão. Nós idealizamos demais esse processo. E quando nós idealizamos, nós podemos nos esquecer da verdade de que Deus pode e certamente irá usar os tempos difíceis, de sofrimento, de espera, de dor e angústia para nos tornar despertos para o propósito que Ele tem para nós. Quando Neemias recebe as notícias a respeito de Jerusalém, no versículo 4 diz assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Ele não diz assim, olha, eu ouvi essas coisas, eu fui pensando nelas para casa, e chegando na minha casa, fechei minha porta, entrei no meu quarto, deitei na minha cama, deitei assim, e chorei em posição fetal, no recluso recôndito da minha alcova. Ele diz que aquilo quebrou o coração dele a tal ponto de que ele não conseguiu se conter. Agora imagine um homem como Neemias, barbado, com um turbante. Imagine a cena de um homem chorando copiosamente diante de você, no meio da rua, quando você dá uma notícia para ele. O coração de Neemias foi estrangulado. A paz de Neemias foi arrancada. Alguma coisa quebrou-se dentro dele, ele foi machucado por aquela notícia, ele foi ferido por ela. Ele voltou para casa sangrando com aquilo que ele ouviu a respeito de Jerusalém. E nós ignoramos o fato de que muitas vezes é por meio da dor e do sofrimento que Deus nos torna conscientes do chamado que Ele tem para nós. Se você me perguntar assim, Jefferson, você está há 20 anos no ministério, quando foi que tudo isso começou? Eu nunca, jamais pensei em ser pastor. Na minha infância, nem na adolescência, nem nos primeiros anos da minha vida adulta, essa ideia nunca perambulou pelos labirintos da minha imaginação. Jamais. Jamais. Eu queria ser veterinário. Eu estava estudando em 2002 para ser veterinário, para ir para Lavras e fazer faculdade lá. Minha família é de Lavras, o meu avô é de lá. E eu sonhava em trabalhar com o aperfeiçoamento de equinos. Então eu estava me preparando e aquilo era o que povoava a minha imaginação, né? Eu lembro que uma vez eu fui para um retiro cristão de jovens, abriram a minha mochila e encontraram lá 2 livros. A Psicologia do Cavalo, volume 1, e a Psicologia do Cavalo, volume 2. Né? E eu fui trollado anos a fio aí por causa desses livros. Eu lia sobre a história da equitação, eu conhecia boa parte do arcabouço da época. E então, no início de 2002, minha irmã foi diagnosticada com um câncer.
Ela tinha 1 ano e 4 meses, esse câncer já era do tamanho de uma laranja. Ela fez tratamento, nós oramos, nós fomos à igreja, nós fizemos jejum, nós subimos o monte. O tratamento foi eficaz, o câncer diminuiu e nós falamos, nossa, aí vem um milagre. E então, nos últimos dias de junho de 2002, ela entrou em estado terminal, permaneceu assim uma semana, e no dia 11 de julho de 2002, no dia que eu completei 18 anos, ela morreu. Aquilo iniciou uma crise de 1 ano, na qual eu não sabia ao certo se Deus existia, e se Ele existia, por que Ele permitia tais coisas, e por que Ele não ouvia as orações que foram feitas. Eu entrei numa crise pessoal, vocacional, de fé, existencial. Os meus pais estavam se separando na época. Eu não sabia o que seria de mim nos próximos meses. Eu não tive condições mentais de fazer o vestibular. Eu não compareci à prova. E então eu fui trabalhar na fazenda do meu pai. E no meio de toda essa dor e de todo esse sofrimento, Deus me tornou consciente do que Ele tinha para mim. Nós idealizamos demais um encontro com o propósito. Porque pode ser que agora, nesse tempo de dor, de angústia que você tem vivido, nesse tempo de sofrimento, de perdas, nesse tempo de sentir-se perdido e confuso, desalentado, seus planos foram destroçados, suas esperanças foram rasgadas, o milagre não aconteceu, as coisas não sucederam como você imaginava, e você vive o luto de uma relação que foi perdida, de uma família que foi perdida. Você vive essa dor. E talvez você não esteja consciente de que no meio disso tudo existe uma voz chamando pelo seu nome, falando o seu nome. Talvez você não esteja consciente de que é no meio da dor que Deus prepara os seus encontros com homens e mulheres de Deus. Talvez você não esteja percebendo, mas ouça, existe uma voz aí falando ao seu coração. Existe uma presença ao seu lado nos dias mais escuros. Existe um consolo sendo derramado sobre você, então ouça, abra o seu ouvido. Existe um vocare de Deus, existe um chamado de Deus sendo colocado sobre você. Não é um processo idealizado, não é um processo indolor. Como é que Deus está te machucando? Que angústias você tem vivido, que dores você tem passado, que perdas você tem vivido. E sobretudo, e antes de tudo, o que Deus está derramando no seu coração no meio disso tudo. Quando eu penso sobre o que eu faço hoje, cuidando de casais e de famílias, eu me considero um afortunado. Um afortunado. Eu que vim de uma família tão disfuncional, e eu que tive uma juventude tão fragmentada, hoje Deus me permite sentar, ouvir, cuidar e amar de pessoas. E eu acho isso tão maravilhoso, porque absolutamente nós somos improváveis. Deus usa pessoas improváveis para fazer coisas fantásticas, coisas ordinárias, mas do ponto de vista da graça de Deus, absolutamente maravilhosas. Nunca se esqueça, Neemias recebeu um chamado que veio com uma dor. Neemias recebeu um chamado que veio com uma angústia. Neemias recebeu um chamado que veio como um incômodo. E em terceiro lugar, não siga o seu coração. Siga o coração de Deus. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Final do versículo 4. Neemias capítulo 2, versículo 1 diz assim: no mês de Nissan, nós vamos descobrir que entre o primeiro capítulo de Neemias e o segundo capítulo de Neemias passam-se 4 meses. 4 meses nos quais Neemias permaneceu orando. Orando para que aquela primeira intuição, aquele primeiro feeling, aquela primeira ideia pudesse agora tomar mais corpo, mais robustez no seu coração. Quando esse tempo de oração termina, Neemias está convicto de que ele tem que ir para Jerusalém.
de que ele tem que reconstruir o muro, de que ele tem que se arriscar num pedido diante de Artaxerxes, e é justamente isso que ele faz. O texto dirá que ele solicitou ao rei permissão para viajar até Jerusalém, para levar soldados, para levar madeira, e Neemias reconstruiu os muros em 52 dias de trabalho. Mas você vai notar que no capítulo 2, você nota que quando o rei pergunta para ele o que ele precisa, ele é pronto em dizer: eu preciso de homens, eu preciso de madeira, eu preciso de documentos, eu preciso de permissões, eu preciso disso e aquilo. Ele investe um tempo para que ele possa orar e planejar. E essas coisas não se definem sem tempo e sem oração. Nós somos uma geração muito imediatista. Nós somos a geração que coloca a comida pronta lá no micro-ondas, em poucos minutos nós temos uma refeição quentinha. Se nosso celular demora para atualizar o feed de notícias, nós já nos angustiamos. Mas com Deus, nós não conseguimos encaixá-lo no nosso tempo. Nós precisamos nos encaixar, nos acoplar no tempo de Deus. E precisamos de tempo para discernir. Discernir especialmente aquilo que é o meu coração, o meu desejo, o meu caminho, a minha agenda e a agenda de Deus, o coração de Deus, os planos de Deus. Quem aqui já não confundiu a voz do seu coração com a voz de Deus? Quem aqui já não tomou uma decisão, certo de que aquilo era a vontade de Deus e não era? Nós precisamos aprender a ouvir o coração de Deus. Se você abrir TED Talks e pegar lá palestra vocacional, você vai ouvir bilionários, pessoas bem-sucedidas dizendo sempre a mesma coisa: siga o seu coração, siga a sua paixão, siga aquilo que te faz feliz, siga a sua intuição, siga não sei o quê. Basicamente olhe-se no espelho e descubra quem você é. Descubra olhando no espelho. Olhe para você, olhe para os seus dons, olhe para os seus talentos. Note que nesse discurso é tudo sobre o ego. É tudo sobre o eu. É tudo sobre mim. Mas Neemias passa 4 meses prostrado em oração, perguntando: Deus, qual é a sua agenda? Qual é o seu caminho? O que é que o Senhor quer de mim? E ao final desse período, ele certamente descobre. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de oração. Algumas pessoas me perguntam assim: Jefferson, com que se parece um propósito específico de Deus para mim? Com que se pareceria? Pode se parecer com muitas coisas. Deus pode colocar no seu coração o propósito de iniciar um envolvimento maior com a área social. Deus pode depositar em você o propósito de usar a avenida de relações profissionais que você tem para colocar o evangelho ali. Deus pode derramar o propósito de você usar os dons fantásticos e as habilidades únicas que Deus te deu para que você possa ajudar a igreja local a impulsionar projetos que não estão indo para frente. Deus pode colocar sobre você o propósito de servir uma determinada posição estratégica na sua igreja, no seu bairro ou na sua cidade. Deus pode determinar esse propósito de você contribuir para a saúde das famílias, ou para que os jovens, a nova geração nativa digital, possa conhecer o evangelho de uma maneira criativa e nova. Deus pode determinar N propósitos, porque Ele é o Deus que vocaciona. Mas lembre-se que nós, reformados, estamos dizendo há 500 anos que Deus não chama apenas pessoas para o ministério. Na Idade Média, a visão geral é que Deus chama pastores, mestres, evangelistas, e o resto pode fazer aquilo que bem entender. Como se Deus dissesse assim: olha, para o resto de vocês eu não tenho muito o que fazer não, vocês façam o que vocês quiserem. Plantem vinhas, peguem armas, I don't care. Basicamente é isso. Mas Martim Lutero e João Calvino vieram com uma ideia revolucionária de que Deus está chamando pessoas para todos os postos. Está chamando pessoas para o ministério, sim, mas está chamando professores, advogados, servidores públicos, psicólogos. Deus está chamando médicos.
Deus está chamando pessoas para trabalharem como autônomos, iniciarem negócios, empreendimentos. Deus está dando discernimentos para que essas pessoas possam agregar para o bem comum. Tanto Lutero quanto Calvino escreveram sobejamente sobre a noção de que Deus chama todos para servir num posto específico de trabalho. Pense um pouco comigo na experiência de William Wilberforce. Ele era um político e ele passou por uma crise existencial. Ele foi ao seu mentor e disse assim: eu quero servir a Deus. O seu mentor falou: ótimo, eu quero ir para o ministério, quero me tornar um ministro do Evangelho. E o seu mentor perguntou assim: mas por que você acha que ir para o ministério é servir mais a Deus do que aquilo que você já faz? Ele disse assim: mas eu sou um político. Ele fala: ótimo. Que coisas Deus pode fazer através de você na Câmara dos Comuns que Ele nunca faria através de um ministro? E então, William Wilberforce, provocado por essa ideia, voltou para o aposento de oração. E Deus depositou um sonho absolutamente impossível à época no seu coração: que ele se tornasse um dos principais defensores do abolicionismo no parlamento britânico. E pasme você, depois de décadas de luta, ele e uma série de pessoas conseguiram que a escravidão fosse abolida em todas as suas formas, em toda a extensão do Reino Unido, o que na época de William Wilberforce era boa parte do mundo civilizado e conhecido. Deus usou William Wilberforce não como um pregador da palavra, mas como um político. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você não vai trabalhar na segunda-feira com a perfeita noção de que Deus quer te usar ali para a glória dele, então para quem é o seu trabalho de segunda a sexta? Se você não está construindo aviões para a glória de Deus, se você não está suturando pessoas para a glória de Deus, se você não está organizando planilhas para a glória de Deus, se você não está produzindo relatórios gerenciais para a glória de Deus, então para que glória você está fazendo o seu trabalho? Meus irmãos, Deus tem um propósito para absolutamente todos nós. E Deus tem um propósito para você aonde você já está. Nós precisamos tomar consciência de que Deus me plantou num lugar, numa geografia, num tempo, em que ali Ele deseja fazer de mim o melhor, sempre, para o bem comum da sociedade na qual nós vivemos. E isso não é uma coisa menor na nossa teologia reformada ou desprezível, mas para que também as pessoas conheçam a glória de Deus e a verdade de Jesus Cristo por meio da nossa vida. Se nós adiantarmos muito a história, nós descobriremos o papel essencial que Neemias teve. Alguém pode dizer assim: poxa, mas que coisa tão esquisita. Um livro inteiro da Bíblia dedicado à reconstrução do muro. Neemias não pregou um sermão, Neemias não teve uma vocação religiosa, se vocês me entendem. Neemias atuou mais como um gerente de projetos e como um mestre de obras, do que propriamente como uma figura que está fazendo a obra de Deus. Você pode dizer assim: cara, que coisa esquisita, um livro inteiro sobre a reconstrução de um muro. Sim. Porque Deus sabia que papel esse muro teria no desenvolvimento posterior da história. Porque um muro foi reconstruído, Jerusalém refloresceu. E ela voltou a se tornar a capital religiosa vibrante que sempre fora. E ela se tornou o palco do maior acontecimento da história da humanidade. Porque ali em Jerusalém, Jesus comungou a última Páscoa com seus amigos. Ali ele foi aclamado como Messias. Ali ele foi condenado. E para fora daqueles muros, Jesus conduziu a cruz maldita que nos salva. Tudo isso aconteceu porque, séculos atrás, um homem ouviu o chamado. Deus não erra na condução da história. Todos nós temos um posto. Qual é o seu posto de sentinela? Que coisas
Deus colocou sobre você e só sobre você, que se não forem feitas, ficará uma lacuna no tecido do desenvolvimento da história do povo de Deus aqui na nossa cidade e na nossa região. Eu não quero que você volte para casa hoje pensando, nossa, esse papo todo é muito abstrato. Ele é muito assim etéreo, ele é muito teológico, ele não bate comigo, ele não condiz com a minha condição. Em julho de 2018, eu estive aqui em São José, passei férias aqui. E alguém me disse assim, procura o pastor fulano de tal, vai ter um papo com ele, vai ser um papo gostoso. E eu mal sabia que ao entrar naquele gabinete, na próxima meia hora de conversa, o rumo da minha vida e da minha família seriam completamente transtornados e mudados. Porque no meio da conversa, reverendo Knight disse assim, você já ouviu falar de uma região aqui em São José chamada Jardim Aquários? Lá vivem 15 mil pessoas. E lá não tem nenhuma igreja local sediada naquele bairro. É um bunker. É um quadrilátero no qual a igreja tem tentado entrar há anos, mas não tem conseguido se estabelecer lá. Por que você não vai plantar uma igreja lá? Quase que eu perguntei para ele, por que o senhor não vai? O senhor já está aqui. O caminho é mais curto. Mas quando nós voltamos para casa, cada vez que eu me ajoelhava para orar pela manhã, havia uma voz que dizia assim, vamos lá, vai ser legal. Eu respondi assim, nem a pau, Juvenal. Mas essa voz foi muito insistente. E dentro do nosso coração se acoplou uma convicção. Se você me perguntar assim, Jefferson, qual é o seu chamado específico então? Se você está pregando essas coisas, você acredita nelas? Sim, de fato, acredito. Qual é o seu chamado específico? O chamado específico para mim e para minha família, nessa temporada, é servir você, amar você, cuidar de você, caminhar com você, exortar você, até que nós podemos nos encontrar diante de Deus e nós possamos dizer, está aí, Senhor, o rebanho que o Senhor nos deu está aí. Chegamos todos, nenhum ficou para trás. Não pense jamais que você não importa. Você importa. Jesus querido, muito obrigado, porque de novo nós somos lembrados pela Tua palavra, pela Tua fiel e boa palavra, de que o Senhor tem um chamado para nós, de que a Sua vocação está aí às portas do nosso coração, que nós somos desafiados, convocados, nós somos, Senhor, chamados para ouvir e obedecer. Nós pedimos, Jesus, torna claro o chamado que o Senhor tem no nosso coração, para que nós possamos servir no posto de sentinela que o Senhor já tem para nós, com os nossos dons, com o nosso tempo, que nós possamos entregar tudo o que temos e tudo o que somos para que o Teu nome seja glorificado acima de todos e conhecido, e pessoas sejam amadas, famílias sejam curadas, casamentos sejam restaurados, jovens sejam tirados, Senhor, das garras da depressão e da ideação suicida, vidas sejam plenamente curadas e restauradas, e o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Nos abençoa, Senhor, nos dá coragem para ouvir e obedecer o chamado que o Senhor tem para nós. Nós oramos nessa noite, em nome de Jesus.